Oi, eu sou a Ru Dias do Perplexidade e Silêncio e dessa vez eu tô aqui para falar da Marilyn Monroe. Vocês devem estar se perguntando que raios que ela tem a ver com literatura, mas eu vou explicar daqui a pouquinho. Antes de mais nada, eu queria dizer que a minha fascinação pela Marilyn começou quando eu descobri que, além de ser uma pin-up, uma diva, ela era muito melancólica. E a partir disso eu comecei a pesquisar mais sobre a vida dela, vi todos os documentários que saíram sobre ela, filmes, assisti toda a filmografia dela inclusive, e aí aos poucos foi ficando claro para mim por que ela era tão melancólica. No final das contas ela não soube lidar com tanta melancolia. No final da vida dela ela foi tendo crises de angústia cada vez mais fortes, que foram impedindo ela de gravar os filmes, de continuar com o trabalho dela. Tanto que vários filmes foram cancelados por conta do tanto que ela faltava e do tanto que ela atrapalhava já as gravações. E junto com essa melancolia veio vindo também um abuso de álcool, enfim, ela acabou morrendo. Até hoje não se sabe se foi suicídio ou se foi acidental. Ela morreu por uso excessivo de barbitúricos, que são sedativos e calmantes que ajudam a dormir, a baixar a ansiedade. Então eu separei alguns fatos da vida dela. Meu objetivo não é fazer um relato detalhado da biografia dela, isso vocês podem encontrar na internet, mas é trazer os aspectos que eu acho que ajudaram ela a se tornar essa pessoa melancólica que ela foi. A Norma Jean, que é o nome verdadeiro da Marilyn, foi abandonada pelo pai ainda criança. E a mãe dela sofria de transtornos mentais e, além disso, tinha graves problemas financeiros e era uma pessoa muito instável. Então, a mãe dela acabou deixando a Norma num lar adotivo. Depois de um tempo, a mãe dela se arrependeu e quis criar de novo a Marilyn, só que a Marilyn já não queria mais ser criada pela mãe dela, porque percebeu que ela era muito instável. E teve até uma situação que a mãe da Marilyn colocou ela dentro de uma bolsa e levou ela arrastada à força de um desses lares adotivos que ela vivia. Depois de um tempo, a mãe dela perdeu a guarda legal da Marilyn e essa guarda passou para a melhor amiga da mãe dela, que foi inclusive a pessoa que estimulou a Marilyn a ser modelo e a fazer dinheiro com isso, porque a Marilyn já era bonitinha desde criança, desde adolescente. Quando a Marilyn ficou adulta, em vez de ela passar de lar adotivo para lar adotivo, como aconteceu quando ela era criança, ela acabou passando de casamento para casamento. A Marilyn casou muitas vezes, todas essas vezes tiveram finais dramáticos, difíceis. Tanto que ela terminou a vida dela sozinha. Ela chegou até a casar com um escritor, que é o Arthur Miller, que inclusive colaborou para ela ser uma pessoa literária, que é o que eu vou explicar daqui a pouco. Mas, enfim, nenhum casamento dela acabou vingando e acabou sendo a história de amor que ela gostaria. Ela sofreu abortos, não conseguiu ter filhos, enfim, é uma vida com uma sucessão de abandonos mesmo, de separações, e isso só foi contribuindo para ela ficar cada vez mais melancólica. E uma coisa que a gente percebe também quando estuda um pouquinho da vida dela é que ela não soube lidar com essas duas partes da personalidade dela. Tinha a Norma Jean melancólica, meio depressiva, cheia de crises, cheia de problemas e tal, e a figura que foi construída em volta da Marilyn, essa personagem hollywoodiana que a gente conhece, linda, loira, sexy, diva. E essas duas partes não se conversavam, elas eram dissociadas e com o tempo isso foi pesando e foi sufocando a Marilyn, foi deixando ela cada vez mais triste porque era difícil dela conseguir conciliar as duas coisas. Tinha dias que ela queria ficar quieta, trancada em casa, sendo introvertida, fazendo nada, e ela tinha que desempenhar lá o papel dela de ser uma diva do cinema. E muitas vezes ela só conseguia isso depois que ela fazia uso de remédios e de álcool, então foi ficando cada vez mais complicado. Bom, e é aí que entra a literatura, porque foi na literatura que a Marilyn encontrou o refúgio dela, desse mundo bagunçado que ela vivia, e foi na literatura que ela encontrou uma forma de se reconstruir e de se reparar das dores que ela passava. Então, muito pouca gente sabe disso, mas a Marilyn era uma escritora, e uma escritora de mão cheia ainda por cima. Uma amiga minha chamada Juliana me deu um livro chamado Fragmentos, que
que é esse livro aqui. Inclusive eu vou colocar algumas imagens aí no vídeo para vocês verem como ele é por dentro. E esse livro se trata dos poemas, das anotações íntimas e das cartas que a Marilyn escreveu ao longo da vida. Tanto que é tudo com a letra dela mesmo, são imagens digitalizadas dos diários dela e das cartas que ela escreveu, que um colecionador foi recolhendo ao longo dos anos. Na época ninguém queria divulgar que a Marilyn era uma poetisa, porque isso ia desconstruir um pouco da imagem de diva hollywoodiana que ela tinha. Ninguém queria uma diva que soubesse escrever e que era melancólica. Então sufocaram muito essa parte dela e ela nunca teve oportunidade de publicar nada. E mesmo hoje em dia, tantos anos depois da morte dela, é muito difícil encontrar os escritos dela e tudo mais. Então esse livro que minha amiga me deu é realmente um achado, eu sou muito apegada nele por conta disso. A Marilyn escrevia muitas cartas para o empresário dela, inclusive justificando as ausências, os atrasos dela nas gravações, explicando um pouco de como ela se sentia. Pelo que aparenta das cartas, o empresário dela era compreensivo e respondia de volta sendo acolhedor, e dava para sentir um tom de acolhimento assim nas cartas. Marilyn reclamava muito dos casamentos porque ela se sentia muito carente e ela se sentia muito não compreendida. Ela achava que ninguém entendia a essência dela, que a Marilyn hollywoodiana sempre sufocava ou sempre estava no meio do caminho das pessoas com as quais ela convivia. E também tinham muitas cartas para a psicanalista dela, ela fazia terapia e no final ela acaba se desentendendo com a terapeuta dela e acaba interrompendo essa terapia, mas durante muitos anos ela manteve um fluxo constante de cartas para essa moça. E além disso tem anotações diversas da vida cotidiana dela, mas tem muita poesia também. Além de escrever essas poesias delicadas e bonitas que ela escrevia, a Marilyn era uma rata de livraria, e as pessoas que conviveram com ela nos documentários, enfim, nas coisas que eu vi, diziam que ela estava sempre com um livro na mão, nos intervalos das gravações, ela tinha que esperar alguma coisa, que às vezes ela se atrasava porque estava lendo, às vezes ela esquecia as falas porque estava lendo, ela era meio avoada porque ela estava sempre no mundo da literatura, ela lia muito. E depois que ela morreu, recolheram da casa dela muitos e muitos livros, todos com anotações, com folhas marcadas. Ela participava muito dos livros que ela lia. E isso, infelizmente, nunca veio ao público. Mas eu separei alguns títulos e alguns autores que a Marilyn considerava como os favoritos dela. Então, na lista da Marilyn tinha Madame Bovary, que segundo ela lia e relia na tentativa de encontrar uma nova forma de ser mulher. Ela não acreditava que as formas existentes naquela época de mulher eram suficientes e ela sofria na pele esses estereótipos da mulher. Ela lia muito Samuel Beckett, Hemingway, inclusive Hemingway vai ser uma sugestão de leitura aqui no blog em algum momento. As histórias dele são sempre muito tristes, amargas e com finais trágicos. E ele nunca coloca as personagens de uma forma óbvia ou caricata, é sempre tudo muito sutil. E a Marilyn leu todos os livros do Hemingway, então eu acho que ela encontrava na sutileza dos personagens a sutileza que tinha nela mesma, que ninguém percebia. Isso sem falar das histórias tristes e trágicas que ele escrevia. E também tinha o On the Road, que já apareceu aqui no blog diversas vezes como sugestão de leitura, no desafio da primeira frase, enfim, ela também gostava muito desse livro. Na verdade, encontraram mais. Eu separei os que eu tenho mais afinidade, os que são os meus favoritos. E por fim, para vocês terem uma amostra do que era a Marilyn escritora, eu separei a minha poesia favorita dela. Apenas partes de nós alguma vez tocarão partes dos outros. A verdade de alguém é apenas isso. Na realidade, a verdade de alguém. Podemos apenas compartilhar a parte que é aceitável dentro do conhecimento do outro. Portanto, estamos quase sempre sozinhos. Como deve ser na natureza, evidentemente. No máximo, talvez isso pudesse fazer nossa compreensão buscar a solidão de outro. Dá pra perceber que a Marilyn se sentia muito sozinha, apesar de toda a fama e toda a atenção que havia ao redor dela. E isso se intensificou um pouco quando ela foi casada com o escritor Arthur Miller, que eu comentei anteriormente, que pelo que eu entendi ele dava um pouco de corda para esse lado melancólico dela, e depois ele acabou abandonando ela, então acabou não
espero que com esse vídeo vocês tenham se interessado por conhecer um pouco mais dessa outra faceta da Marilyn, que tenham se interessado por ir atrás do livro, dos escritos dela, que eu realmente recomendo, é muito sensível, muito delicado, muito bonito. E eu acho que fala principalmente para as mulheres, porque muitas das coisas que ela escrevia são inseguranças ou dificuldades ou problemas que até hoje a gente passa com estereótipos, com preconceitos, com cobrança, culpa. Então eu acho que é muito válido, principalmente para nós mulheres. Eu espero que vocês tenham gostado e assim que tiver um assunto legal para trazer aqui, eu volto no canal. Obrigada, gente. Tchau. But I prefer a man who lives and gives.